Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de BH, que é a Ana. No episódio de hoje, vamos falar de um dos pilares da programação da web, com uma convidada que é referência no assunto e que vai desmistificar todos os mitos envolvidos quando o assunto é PHP. Bora lá? Bora lá, solta a vinheta, Miro! Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Vamos chamar aqui agora essa convidada maravilhosa. Ela é desenvolvedora, membro ativa das comunidades do PHP São Paulo e do PHP Woman, entusiasta da segurança da informação, bacharel em ciências da computação, apaixonada por desenvolvimento ágil ou agile e qualidade de código. Eu só queria entender depois uma piadinha que qualidade de código PHP, eu não tô entendendo isso, mas ela vai explicar, tá? Ela é palestrante, amante de artes marciais e vocalista de heavy metal. Gente, só ouça essa voz aveludada de Diana Arnos. Eu posso falar com um tom de aeromoça, se você preferir. Meu Deus do céu! Estou sentindo que homens que ouvem podcast vão pirar na voz dessa mulher, porque pelo menos eu como mulher já tô pirando. Gente, essa propaganda enganosa, assim, difícil. Vocês vão reparar que a gente, conforme a gravação for passando, eu sem querer vou copiar o sotaque de vocês, mas eu juro que não é de propósito. É porque eu pego sotaque muito fácil. A Jess, ela pega meu sotaque sempre. Se um dia que você começa a ouvir gravando, ela começa a gravar num sotaque, no final ela já tá quase falando uai junto comigo. Eu vou ficar mais ou menos assim. Já falo mais ou menos assim, é fácil de copiar sotaque nele. Vou fazer o podcast todo falando assim. Mas aqui, eu sei que nosso tópico tá tudo bonitinho aqui, porque a especialidade da Jess é PHP, e ela que fez essa pauta hoje inteirinha, sem um dedinho meu. Mas eu queria entender um negócio. Defina pra mim qualidade de código em PHP. Isso aqui não tá batendo. É por isso que a gente vai fazer esse episódio hoje. O que vai bater é a minha mão na sua cara, não é mesmo? Nossa, né? Que gratuito! Não, assim, o que traz a qualidade de código é sempre o dev, não é a linguagem. Então, eu já vi muito código feio em Java, já vi muito código feio em C#. Muita gente faz merda o tempo todo, mas a galera resolveu pegar no pé só do PHP. O cara é um dev bosta em várias outras linguagens, aí o cara escreve meia dúzia de linha bosta em PHP. Meu Deus, a culpa é do PHP. Não é assim que funciona, não é, gente? O PHP é tipo mulher dirigindo. Nossa! Porque assim... é que assim... Tem um monte de cara fazendo um monte de merda, né? No trânsito. Mas daí, se uma mulher faz uma cagada... Putz, só podia ser mulher. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, gente, dessa vez eu que vou hostear e tenho duas convidadas, a Jessie e a Diana. Toda hora eu penso em te chamar de Diana. Toda hora. Eu tô acostumada, assim, mas pensa assim, Diana é o nome da Mulher Maravilha, então eu prefiro essa comparação. Justamente. Eu fico pensando nisso. Foi isso que eu pensei antes. Eu falei assim, não, eu não vou chamar ela de Diana, não vou chamar. Mas é Diana, nome da Mulher Maravilha, olha que espetáculo. E Jessie também, que é outra maravilhosa que tá aqui comigo, né, Jessie? E nos últimos 30 episódios... Tô sempre aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com PHP, então estou de convidada hoje. Eu quero saber de vocês, como que começou aquele lote onde tudo era mato, sabe? Começa a roçar aí a terra pra mim. Antes de tudo, tem uma curiosidade que eu acho que quase ninguém sabe, que as primeiras linhas do PHP, do primeiro PHP, quando era Personal Homepages lá, acho que antes de considerar que existia 1.0 lá, que o nosso querido Rasmus Lerdof escreveu, ele trabalhava pro Yahoo e naquele momento ele estava alocado no Brasil. Então o PHP nasceu no Brasil. Ah, é verdade. Chupa mundo. Tá explicado. E se eu não me engano foi em Santa Catarina. Sim, ele estava no sul. Tá totalmente explicada a gambiarra aí, ó. Tá totalmente explicado, olha só. Mentira, gente. Ai, meu coraçãozinho tá sangrando. A gente tem que terminar esse podcast ela amando o PHP. Vocês têm que fazer isso comigo.
Você lembra mais ou menos o ano? Que é 94, né? 95, por aí. E era assim, tipo, ele nasceu sem... Ele não era tipo, nossa, essa vai ser a maior linguagem. Não, o Rasmus escreveu porque ele queria ele foi tipo um grupinho de script em C que ele queria pra ajudar a fazer algumas coisas nos sites que geralmente todo mundo fazia, assim. Até por isso que o PHP começou meio espalhado e, digamos assim, sem fazer sentido, talvez, se você comparasse com linguagens já mais maduras para a época que ele foi feito. Mais robustas, né? E também ele foi criado, né, em C, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o PHP foi escrito. Ele é escrito em C. E até porque o Rasmus já trabalhava com C e, né, o pessoal que estava envolvido com os amigos dele e tal. E assim, no início ele só rodava em Linux, era bem fechado e tal. Era quase coisa de robista, sabe? Não era tipo, agora eu vou preparar toda uma estrutura aqui porque vocês vão usar a partir de agora essa linguagem em 80% da web que ele tá hoje, assim, sabe? Não foi assim que ele começou. Isso até justifica um pouco as transformações que ele teve que ir sofrendo até ele realmente virar uma coisa que você olha e fala, agora é uma linguagem de programação. O PHP ele surgiu para resolver um problema muito específico para a web, né? Então era no momento que a web tava começando a surgir e ele foi sendo construído de acordo com a necessidade. Então foi tipo, não foi uma casa pensada. Foi, vamos botando mais um tijolinho aqui, agora vamos fazer uma um porta, puxadinho ali. Vamos fazendo um puxadinho. Eu acho que talvez por isso que muito projeto em PHP também surgiu desse jeito, né? Então era muita... Até por isso que existe esse estigma em cima do PHP, porque no início era muito assim. Era o cara que queria fazer uma coisa rápida, vamos fazer um cadastrozinho aqui, bota PHP, porque funciona rápido na web, eu não preciso ter um servidor muito grande, não preciso ter muita coisa e rapidinho eu já monto. Então foi montando muito código ruim, sem arquitetura, sem estrutura, porque é PHP, é simples, é fácil, vamos fazer assim. Sabe? Até um tempo atrás eu sei que era, hoje eu não tenho 100% de certeza, porque já apareceu um monte de linguagem e eu ainda não consigo me atualizar em relação a todas, mas o PHP costumava ser a única linguagem que funcionava assim, web out of the box, né? Tudo bem que se você pegar qualquer linguagem e você vai trabalhar com socket, aí você para escrever na mão o socket, a transferência de pacote, se você for parar pra pensar assim, qualquer linguagem funciona web out of the box. Mas o PHP já tinha as globals lá de get, de post, e aí você fez a request, é só pegar tudo que tem naquele arrayzão gigante e usar. Então, acho que essa facilidade também ajudou a galera a fazer algumas coisas sem pensar exatamente no que tava fazendo. E também é muita coisa, muito script pronto, né? Cara, o que eu conheço de gente que começou a programar em PHP porque, eu tinha um blog e eu tinha que fazer uma coisinha, eu copiava código e colava e não sabia o que tava fazendo, né? Até hoje tem muita gente que faz isso com WordPress, trabalha assim. Copia uma função, coloca lá, não faz ideia do que tá fazendo. Funcionou. Por que funcionou, não faço ideia, mas funcionou. Eu acho que com outras linguagens isso é um pouco mais difícil, principalmente linguagens compiladas, né? Não que não dê pra copiar e colar e jogar lá e que vai funcionar também, mas é um pouco mais complicado. Tem como você fazer, igual a Diana falou, tem como você fazer muita gambiarra. Eu já vi muita gambiarra no .NET, tanto no C# quanto no VBNet, justamente porque é uma herança da linguagem estrutural e quando a pessoa ainda não sabe o que ela tá fazendo, ela começa a repetir código, vai fazendo umas coisas meio grotescas, você vai dar uma volta ao mundo, sendo que você pode dar 2 passinhos, sabe? Pelo que você tá falando aí, eu tô vendo muito que o PHP é aquela linguagem de entrada da pessoa na programação, né? Ela não sabe ainda o que ela tá fazendo, mas ela quer fazer determinada coisa e ela pesquisa daqui, pega um bloquinho de código ali, junta tudo, faz aquele Frankenstein funcionar. Infelizmente, assim, passou... Inclusive, a galera trabalhou alguns anos com PHP desse jeito. E aí isso acabou ajudando a enraizar um preconceito que a gente sofre com ele até hoje. Até hoje eu tenho, pessoas, assim, que entendem muito de programação e tudo mais, mas trabalham com o quê? PHP. A pessoa dá aquela olhadinha e fala, senta lá, Cláudia, sabe? PHP, então quando você aprender a programar, você vai sentar aqui. Fala, então vem cá, seu filho da puta, vamos fazer, eu sei Assembler, você sabe Assembler? Vamos sentar e vamos programar aqui. Mas, não, eu já fui assim, hoje eu sou uma pessoa mais calma, eu encontrei a luz. Hoje estou medicada, hoje né? Hoje você toma uns chás, né? Dá uma acalmada.
Toma cerveja igual agora. Sim, olha, tá me entregando assim na gravação. Não pode tomar cerveja errado, só tomando água. Pão líquido. O que eu acho interessante é que, assim, conforme o PHP começou a ser muito adotado, justamente por causa disso, tipo, pega script pronto, os blogs começaram a ser feitos em PHP, porque ele já meio que nasceu assim pra ajudar site, né? Acho que uma coisa acabou levando a outra. Quando acho que a galera, porque o PHP ele sempre foi muito movido pela comunidade, né? Ele meio que sempre foi open source, então tudo que acontece no PHP tem RFC, que é Request for Comments, tem votação da galera, o código é aberto no GitHub, é em C, mas tá lá, tá aberto, você pode fazer os PEs e tal. E nenhuma mudança é aceita no PHP sem ter uma votação entre a galera que tem acesso ao internos e tal. E acho que quando a galera, o pessoal da comunidade viu, falou, pera, isso aqui tá sendo adotado de repente por todo mundo e a gente sabe que a coisa aqui é meio confusa, vamos tentar ajustar. E aí acho que quando caiu essa ficha do pessoal que mantinha o PHP, mantém até hoje, a evolução da linguagem, assim, foi uma coisa absurda, assim. O PHP, ele evolui muito rápido, né? O pessoal foi tentando ajustar, falando, pera, isso aqui é confuso, vamos mudar isso aqui, não, isso aqui precisa atualizar, não, esse pedaço aqui não faz muito sentido, isso aqui é meio cagado, joga fora, puxa outro, vamos tentar trazer orientação a objeto, e aí, de repente, de um PHP 3 até um PHP 4, que era meio devagar, talvez, se você, não em termos de processamento, assim, mas em questão de arquitetura ou adoção de boas práticas, assim, tipo, ele era meio lento em termos a isso, do PHP 5 pra frente, assim, foi toda hora sai uma versão nova, sai uma correção, vamos implementar um paradigma novo, vamos corrigir uma coisa que a gente percebeu que não funciona muito bem. Então, eu sou muito fã hoje desse tempo de resposta do PHP e dessa preocupação que hoje em dia todo mundo tem com boas práticas e tudo mais. Então, PHP mora no meu coraçãozinho. Os desenvolvedores também amadureceram junto com a linguagem, né? Era uma linguagem de gente que, o pessoal começou a programar junto com o PHP, às vezes autodidata, e aí foi surgindo também essa necessidade dos desenvolvedores melhorarem, né? Sendo ou por uma educação formal, ou continuando sendo autodidata, mas começando a estudar as boas práticas, a arquitetura, e botando isso no PHP. Então, acho que a comunidade também tem a importância para isso, né? Que tem bastante gente que divulga como fazer certo com PHP, tem livros, então tem bastante conteúdo que vem ajudando o cara que não sabia nada, tipo, nunca fiz na faculdade, mas tô aqui programando PHP, roda, e agora eu tô me preocupando também com essas coisas. A comunidade, assim, acho que até o mercado em geral não se fez cega, assim, pra esse ponto a galera tá aprendendo de qualquer jeito e tá fazendo merda, assim, então vamos ignorar que essas pessoas existem e continuar do nosso lado. Não, justamente, que nem a Jess falou, o pessoal foi tentando, falou, pera, já que isso aconteceu, como é que a gente pode ajudar essa galera que tá meio perdida? Como é que a gente estrutura as coisas a partir daqui? Então, meio que o PHP nunca largou mão dessas pessoas assim. Falou, pera, você tá fazendo errado? Então, vem cá, o que eu posso fazer do meu lado pra facilitar as outras pessoas que estão fazendo qualquer coisa moda caralho aí e tentarem fazer as coisas do jeito certo? E essa preocupação é sustentada até hoje, eu acho que assim, cada vez mais. E deixa eu perguntar pra vocês aqui, voltando um pouquinho, quando você fala aí um pouco da linha do tempo do PHP, até a Jess já falou isso pra mim, me deu uma explicada, teve a versão 5 e meio que já pulou pra versão 7. O que houve no meio do caminho aí, esse limbo aí da versão 6? Você está aí, tá? Tem livro, pode procurar. Pode entrar aí, não. Então, eu tô fazendo a pergunta de noob. Não, tem livro, assim, tem a certificação, I'm a Certified PHP Engineer. Eu queria entender, porque todo mundo pergunta do PHP 6, mas ninguém pergunta do IPv5, né? IPv4 e IPv6. Mas é que foi uma história, assim, meio engraçada, né? Que a galera começou a rolar não exatamente malefícios também, mas questões que você tem que lidar quando é toda uma comunidade que decide o que acontece, né? A galera começou a se desentender com algumas features que entram no PHP 6. Levaram anos para as pessoas conseguirem chegar num consenso, então, tipo, põe coisa, tira coisa. A galera briga por causa do TF8. E aí, tipo, vai cada um pra um lado, não sei o quê. Então, a coisa mais engraçada dessa história do PHP 6 que eu acho é que o que fez ele cair foi encoding. E não a linguagem. Que no final das contas, né? É o grande problema. Todo mundo.
A galera não se entendia por causa de encoding, assim. Às vezes eu não entendo como é que as pessoas gostam de perder tempo masturbando umas coisas idiotas, assim. Mas tipo, ficou tanto tempo essa coisa, tantos anos, a galera discutindo o PHP 6, que aí aparece os espertos, né? Que o mundo é dos espertos. Pô, já tem RFC, a galera tá discutindo e tal, deu tempo suficiente de eu estudar aqui as implementações aqui no PHP, vou lançar um livro. E aí a galera começou a fazer aulas, começou a dar cursos de PHP 6, a galera começou a lançar livro de PHP 6, que inclusive são vendidos até hoje, e são caros, conste que eles são, não é tipo, não existe, não, se você não sabe o que você tá fazendo, você vai procurar ali, PHP 6 com SQL, 300 conto o livro. PHP 6 nem existe, você vai pagar 300 conto no livro. E aí, tipo, um pedaço dos features que saíram no PHP 6 foram pro 5x, e um pedaço foi incorporado no PHP 7, e aí quando a galera precisava nomear a nova versão do PHP, a galera votou. E aí, a gente usa o 6 ou a gente ignora o 6 e pula pro 7? E aí a comunidade acabou resolvendo ficar com 7, porque o PHP 6 já estava envolto em muita coisa, assim, contraditória, muita discussão, e aí você lança um PHP 6 com um monte de feature nova que não tem nada a ver com um monte de livro e curso que já tem no mercado. Então, foi meio que um jeito de jogar fora, assim, vamos fingir que não existiu. Fizeram merda, deixa pra lá, PHP 7. Que isso, que história mais polêmica. Eu achava que era tipo assim, pelo menos na minha cabeça tá tendo tanta feature, tanta coisa do 5 pro 6 que já vão pular pro 7 porque já tem tanta coisa que já dá pra pular duas versões, uma versão aí. Em parte também não é? Em parte também aconteceu isso. Mas é o que vocês estão falando aí, tipo, foi meio que briguinha de ego, de não sei o quê. Paciência. Isso acontece em todo lugar. A parte mesmo para eu apaixonar por PHP. Agora eu quero saber, assim, quais são as boas práticas, ou pelo menos algumas que vocês duas julgam, assim, legais para utilizar com PHP, uma ideia, assim, de padrão de arquitetura. Vão lá, me faça apaixonar. Eu sou a favor do grande depende, principalmente quando se fala de arquitetura, assim. Mas eu acho que uma coisa que faria você se apaixonar, por exemplo, é você me fazer essa pergunta: poxa, mas eu já tenho uma experiência com programação, eu quero saber como é que eu posso fazer as coisas do jeito certo, então. Como é que eu uso PHP do jeito certo? É só você acessar phptherightway.com ou Melhor site. phptherightway.com, que ele traz justamente as mais atuais boas práticas para você seguir tudo num site que tá no GitHub, inclusive. Então, se você tem qualquer comentário que quer mudar, você pode fazer o PR lá. E ele já explica tudo das versões mais recentes, o que é melhor você fazer, como é que você pode desenvolver. Meio que, tipo, ele te entrega assim, tá aqui o prato cheio para você não ser mais sobrinho na sua vida. Assim, exemplos. Lá a gente vai te falar sobre testes, vai falar sobre conexão com o banco, vai falar de questão de codificação, né, de encoding, como, né, do TF8, essas coisas. Vai falar de Composer, que é não sei se dá pra chamar de uma biblioteca, né, é um gerenciador de dependência, que vai gerenciar todas as suas bibliotecas do teu projeto e vai atualizar e tal. Como tem o NPM para JavaScript. Pip para Python também. Cada um tem o seu, né. Lá vai falar a questão do namespace, vai falar de paradigma de programação, vai falar de, muita coisa. Acho que PSR também fala. PSR fala até de um pouco de design patterns. Ele é tipo um grande catadão de tenta seguir por esse lado, por favor, pra você não fazer merda. Fala de segurança, fala de virtualização. E além disso, assim, eu acho que eu não sei, acho que também eu não acompanho, assim, todas as linguagens do mundo, mas uma das coisas que eu achei mais impressionante no PHP foi, tipo, no meio da zona toda, quando a galera tava se tocando, falando, não, o PHP espalhou do jeito errado, né? O pessoal tá fazendo besteira, estão culpando a linguagem, porque é o que eu sempre falo, né? Sempre que alguém pergunta isso, eu falo assim, tipo, você tem um martelo ou um serrote. Você pode pegar esse martelo ou esse serrote e dar na mão de uma criança. A criança, ela vai fazer merda com esse martelo, com esse serrote. Mas se você pegar um martelo e um serrote e dar na mão de um marceneiro, ele vai fazer coisas incríveis com a mesma ferramenta que a criança vai usar pra fazer merda. Então a culpa é sempre da pecinha que tá ali no meio do caminho escrevendo código. Uma boa parte das vezes. Porque tem muita gente que critica o PHP falando que
que algumas coisas são problemas do PHP, mas se você conversa com essa pessoa, você percebe que essa pessoa não tem conhecimento suficiente de desenvolvimento ou como as coisas funcionam por baixo do pano para efetivamente explorar uma falha do PHP. Geralmente é uma falha de design, tipo, cara, você vai criticar o PHP porque você fez cross-site scripting? Eu falei, sinto muito. Culpa do imbecil que escreveu esse site que permite cross-site scripting, porque isso você pode fazer com qualquer outra linguagem que roda no back-end. A culpa não é do PHP. Então ele tem uns toques de segurança aqui e tal. Aí quando a galera, enfim, olha eu fugindo do assunto, né? Me dói quando falo do meu filho. E aí, tipo, quando a galera viu que tava virando essa zona, você tem N frameworks, né? A galera, tipo, dos maiores frameworks PHP, os mais utilizados, resolveu se juntar e falar, ao invés da gente ficar brigando e batendo cabeça, vamos nós aqui, já que todo mundo usa algumas coisas nossas e tal, vamos a gente definir alguns padrões pra gente garantir que seja lá o que o cara vai fazer em PHP, se ele quiser migrar de um framework pro outro e tal, que algumas coisas façam sentido em termos de arquitetura, em termos de design do sistema. E aí eles começaram a desenvolver umas coisas que chamam PSRs, que também são open source, né? E como tudo que o PHP faz, você pode votar nas próximas PSRs que vão entrar e tudo mais, que são tipo padrões assim, como é que é o nosso padrão de código? Como é o melhor jeito de escrever? Você tem o PSR, acho que é PSR 2. Tem a 0, né? Agora tem a PSR 15 já. PSR 0 e PSR 4 que explicam pra você o melhor jeito de você fazer um autoloading, que aí fala, todo framework grande desses aqui que apoia as PSRs, eles fazem desse jeito. E ele meio que tenta te guiar, além de fazer tudo do jeito certo, pensando no ambiente inteiro, fala, ok, pega o seu PHPzinho e tenta seguir esses padrões. Aleluia, hein? É que nessas PSRs são definidas até código de estilo, né? De estilo de código, né? Se é espaço, se é tab, essas coisas. A discussão nossa do Telegram. É esse tipo de discussão, sabe? É esse tipo. Vocês falaram aí de boas práticas, acabaram passando aí por alguns assuntos e vocês falaram também de framework. Eu lembro que quando eu entrei no cliente que eu tô, pediram para eu dar uma olhada no Laravel. Eu achei muito interessante porque, assim, eu vi e senti bem ali, confortável por causa da forma que estava estruturada a linguagem. Eu achei muito parecida com o que eu já trabalhava e, assim, me tiram dúvidas se existem outros frameworks. Explica um pouquinho também do Laravel. O Laravel, ele é, eu acho que hoje, o mais famosinho, pelo menos no Brasil. Então, quem trabalha com PHP, teve uma época que, assim, todo mundo queria migrar projeto pra Laravel. Todo mundo queria começar projeto em Laravel. Era o inferno. Hoje já tá mais controlado isso. Ou não. Ou não, pelo menos, né, onde eu trabalho tá mais controlado. Era assim, era o framework da moda, né? Então, o framework, ele vai te dar aquela base pra não ficar tendo que reinventar a roda. Então, normalmente os frameworks trabalham com MVC, então ele já te dá uma boa estrutura de trabalho, ele já vai te dar, né, a parte de template pra poder trabalhar, porque normalmente projetos você tinha que, vou baixar aqui uma biblioteca pra trabalhar com banco, vou baixar uma biblioteca pra trabalhar com templates e virava um Frankensteinzinho, né? Então esses frameworks, eles vêm pra, quer dizer, tem vários tipos de frameworks, né? Pelo menos o Laravel e o Symfony, que eu acho que são, e tem os Zend também, eles já vão te dar essa base, então eles já vão te dar um RM para conexão com o banco, uma biblioteca de templates. Então ele já te dá uma base para começar a trabalhar de uma forma que segue os padrões, né? Porque são eles que montam esses padrões de como deve ser feito. Então usar o framework seria também uma boa prática para quem tá começando? Depende do projeto. Porque, né, eu não vou usar uma Ferrari pra ir na esquina. Pra andar aqui em Belo Horizonte, cheio de buraco. Exato. Eu acho que, por exemplo, o Laravel, ele permite você fazer algumas coisas muito rápido. Porque ele é depois que você já sabe PHP, ele é muito fácil de você usar os componentes. Assim, você bate o olho nele, você mais ou menos entende como tudo tá funcionando. Ele tem o Artisan ali, que é uma ferramenta de linha de comando que te ajuda a fazer um monte de coisa e tal.
tal. Sim. Tenho minhas ressalvas quanto ao ORM que ele usa. Preferi usar com Doctrine, Também. mas, né? Também é. E aí, a comunidade de Laravel ela é muito forte no mundo todo, né? O Taylor, ele é muito ativo ele é meio polêmico, né? Que é o criador do Eu acho o Laravel uma coisa meio hipster, assim, pessoalmente, né? Porra. Ele tem uma... É que assim, eu acho um ótimo framework, mas eles têm uma postura de somos artesãos, somos... eu acho muito pedante. Marketing é marketing, né? Taylor, ele é meio... Sim, é o marketing deles. E assim, como eles têm podcast, eles têm vídeo, então eles têm muita marketing, muita produção de conteúdo pra crescer, né? Então, por isso que a comunidade é tão grande, porque eles produzem muito conteúdo. E assim, outro framework que as pessoas não falam tanto, mas é o Zend, que a Zend é quem mantém, né, o PHP. Então, ele também é um framework gigante, eles têm IDE, eles têm tudo voltado pra PHP. Sinceramente, eu nem sei se tá rodando ainda, mas... Tem. Eu senti que o Zend, ele ficou muito pra trás em algumas inovações. Tipo, de repente veio o Laravel, engoliu todo mundo. Aí veio o Symfony, que começou a fazer um monte de mudança. Mas eu, hoje, particularmente, assim, eu sou a favor Eu era muito a favor dos micro-frameworks, né, que a gente chama. A gente tinha o Silex. Sim. E tal, que são... Sim, o Silex era um dos mais famosos, eu acho. Construído em cima do Symfony. Gente, desculpa, Symfony é meu framework preferido. Eu vou puxar a sardinha pro lado dele muitas vezes. Já ia perguntar isso. O que eu sempre achei interessante dos micro-frameworks é que nem a Jess falou, pô, você não vai usar uma Ferrari pra ir até a esquina. Só que os frameworks, eles têm pedaços, assim, muito interessantes que facilitam sua vida, né? Que são as libzinhas ali, as bibliotecas que compõem o jeito que ele funciona. Aí vem um micro-framework que te dá a oportunidade de pegar só uns pedacinhos. Só essa biblioteca aqui, só pra trabalhar request response, só esse pedacinho aqui pra fazer autenticação e tal. E aí, como eu acho que os micro-frameworks começaram a ganhar muita popularidade por causa disso, né? Os projetos ficavam mais leves, você não precisava carregar coisa que você não ia usar. As novas versões dos frameworks começaram a meio que se dissolver. A vir modular, né? E aí você tem o Zend Expressive, que veio, tipo, transformando o framework da Zend para trabalhar, acho que já com a PSR envolvendo middlewares, né? Principalmente PSR7, que fala de interface de HTTP e tal. O que é middleware? A partir de agora eu vou colocar pedaços de código entre o começo e o fim ali do processamento da minha request, pensando numa arquitetura, tipo uma cebola, que nem a galera fala, né? Que vai ficar difícil explicar aqui sem desenhar. Pelo menos eu que sou incompetente, deve ter gente que consegue fazer essas coisas. Mas... Que isso? E aí você tem Aí, tipo, por exemplo, o Silex, ele usava componentes Symfony. O Symfony, ele já vinha em componentes. E aí o Symfony resolveu fazer o Symfony Flex, que é você, tipo, chama o Symfony, mas aí você especifica que pedaços dele você quer. E agora você tem o Symfony 4, que absorveu o Symfony Flex. Inclusive o Silex, ele vai ser, se já não foi descontinuado. Que é a mesma coisa, você especifica ali que pedacinhos você quer, e conforme o projeto vai crescendo, você só vai puxando outras bibliotecas ali que você precisa. O Symfony 4 é por amor, gente, por favor. Leiam a documentação do Symfony 4. E o Fábio, um dos fundadores lá, o Core Committers, assim, né? Ele é o idealizador ali do Symfony, que é o Fábio Potencier. Ele tem umas ideias muito boas para design. E se você gosta de polêmica, às vezes o Potencier e o Taylor começam a discutir loucamente no Twitter. E aí vale você acompanhar os dois para ver por que eles estão brigando neste momento, qual motivo, razão ou circunstância. Eles estão brigando por chat, meu cara. Mas são sempre umas coisas idiotas, assim, sabe? Basicamente. Assim, o importante é enquanto eles brigam, as ferramentas deles estão crescendo e estão melhorando pra atrair mais público. Então é ótimo pra gente. Concordo 100%. Deixa de brigar. Não pode deixar de brigar, não, porque é nessas brigas aí que as coisas se movimentam, né? E a ORM do Symfony é o Doctrine, né? Eu ouvi esse nome lá entre os meus colegas. Eu não sabia do que se tratava. Ele é um dos mais antigos, assim. Nossa, o Doctrine é bem antigo, já é muito tempo. Doctrine tem, inclusive, brasileiros entre os core committers, tipo o Guilherme Blanco, que agora tá morando lá fora, mas ele foi uma figura importante. Foi alguma palestra Ele dele. foi uma figura importante do PHP aqui no Brasil e lá fora também. Tem frameworks aí criados por brasileiros também. Não são tão famosos, mas tem. E deixa eu perguntar pra vocês, assim, questão de desenvolvimento. Quais são as ideias ou o editor de texto que vocês usam, que vocês gostam, que vocês conhecem também, que tem um grande potencial? Eu gosto do bom e velho Sublime, com alguns plugins que eu adiciono e tal. Então, pra mim, tá de boa. Mas eu acho que a Diana usa o PHP Storm, né? Eu ia pagar de hipster aqui e falar que eu uso o Vim pra editar. Estragou minha pose. Eu uso o Vim também. Não, mas só pra editar bem eu rapidinho. conheço gente que
só uso Vim. Eu falo, mas gente, eu vou levar tanto tempo pra aprender a usar. Porque assim, tem gente que faz mágica com Vim mesmo, assim, eu já vi. Mas você vai levar tanto tempo pra absorver todos os pormenores e o que você pode fazer ou não com Vim, que, convenhamos, tem gente até hoje lá naquela thread famosa do Stack Overflow, que é tipo como sair do Vim, porque a galera entra e não consegue sair do editor. Então é realmente difícil. Não, tem mesmo, você pode procurar ali, joga no Google, tipo, how to exit Vim. Aí a galera é difícil lá, 2 pontos que, pra quem não conhece, realmente é confuso. Você tem que escrever os comandos, tipo um RPG, um Mood antigo, assim, sabe? RPG de texto. Mas eu gosto muito do PHP Storm. Foi uma das primeiras ideias mesmo que eu comecei a usar, então meio que tem um peso aí de que eu já sei todos os atalhos meio que de cor na mão, eu sei como ele funciona e tudo que eu posso plugar nele eu plugo, mas ele é meio pesadinho. E ele é pago também, né? Você consegue usar uma versão free, fazer uns trials e tal, mas tem o VS Code, eu usei ele por um tempo, quando eu tentei me desapegar do vício do PHP Storm. Eu acho que ele é muito bom, mesmo assim, você consegue, o VS Code ele funciona, apesar do nome, que é Visual Studio Code e tal, ele não roda só em Windows, ele roda em Linux, ele roda Estou em Mac. fazendo coraçõezinhos aqui, tá? Não, eu acho também o Visual Studio Code muito bom. Ele é leve. No caso, não é bem uma IDE, né? O VS Code, o que eu tenho gostado dele é a leveza e a versatilidade, que você meio que pode adaptar com plugins e pode fazer uma coisa bem legal. Eu já usei já um pouco de Sublime, um pouco de Atom, em questão de IDEs, assim, nunca usei com PHP, porque eu nunca programei em PHP de fato, mas assim, vale a pena também olhar no caso, esses editores aí, porque o PHP Storm, ele é pago ou ele é free? Ele é pago. Tem uma opção gratuita, mas é mais simplificado, eu acho. Eu acho que Ou ele é trial, eu acho. o PHP Storm ele é só trial. Você tem uma versão Ele é trial, Unity que é free do Python, que é o PyStorm, que aí ele é bem mais simples e aí ele é free forever. Esse Storm, eles são ideias voltadas pra cada linguagem, né? Então tem pra Python, tem pra, acho que pra Java, tem pra PHP. Eles fizeram até, acho que pra C Sharp também. Tem pra várias linguagens. Em teoria, pra ficar mais leve, mas eu ainda acho pesado. Ele é bem pesado. Posso falar que é culpa dele rodar em Java? Talvez, mas eu não quero causar polêmica, não é mesmo? Eu não vou falar nada, vou ficar quieto, porque senão daqui a pouco vão falar que eu tô caçando briga com todo mundo, com o pessoal do PHP, o pessoal do Java, mas eu vou ficar quietinha. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, sei que a gente não é um framework, mas a gente não pode deixar de falar do WordPress, né? Da importância dele hoje pra internet, que ele é feito em PHP. Que o nosso site também é feito em PHP. 90% da internet hoje. Tanto o podeprogramar.com.br quanto o Mundo Podcast feito em WordPress. O site da minha banda é WordPress também. O Thiago Miro, nosso editor, ele programa em WordPress. Ele programa em WordPress. O Miro, lembra aquele caso que eu falei no começo que copia o código e cola e funciona? Esse é o Miro. Depois ele vem correndo, Jesse, me ajuda. Socorro. Tipo assim, eu acho que o WordPress ele é meio que uma mãe, assim, pra internet, não é? Eu sei que a galera... Eu já tive uma fase, assim, da minha vida em que eu falo, meu Deus, WordPress, eca. Sabe aquela fase que menino tem, sei lá, 9 anos de idade e fala, menina, eca. Aí a menina fala, menino, eca. Mas chega um ponto da vida que você assume, não, eu quero ficar com essas pessoas, então eu vou parar de falar, nossa, pessoa, eca, sabe? O WordPress, ele é mais ou menos assim. Ele é necessário. Ele facilita muito a vida. Ele é o mal necessário. Ele facilita muito a vida de quem não é técnico. O que eu achei mais bacana no caso, como a Jess, ela já tem bastante experiência, quando a gente comprou o domínio. Assim, eu falei com ela, passei toda a configuração pra ela, depois foi liberado o servidor e tudo mais. E assim, de um dia pro outro já tava pronto o nosso site. Só precisava só postar conteúdo. Como assim? Ela já tava prontinho lá, tudo lindo, maravilhoso. Tudo bem que eu tenho um pouco mais de experiência, né? Mas assim, pouquinha coisa. Mas foi de um dia pro outro e assim, eu acho bacana do WordPress essa versatilidade, né, que você tem, quando você tem uma experiência, né? Sim, eu acho que hoje ele é um dos grandes responsáveis pelo PHP ser a maior parte da web. Ele trouxe uma, assim, você vai, aí a galera fala, mas se você olhar o código dele, que o código dele virou uma salada e tal. Tem umas eles estão tentando melhorar, acho que nem o PHP veio
veio tentando melhorar no decorrer dos anos, a galera do WordPress tá tentando melhorar o próprio código, mas é muito... Você não vai chegar do nada e trocar todo o código do core do WordPress e falar, vou jogar isso fora e vou fazer um novo do zero. Não. Nossa senhora, ai meu coração se fizer isso. Mas eles estão tentando melhorar e o pessoal tá entendendo que o WordPress, ele meio que sai. Antes ele era só blog, né? Essa era uma grande merda também, porque ele era muito focado em blog e a galera começou a fazer um monte de gambiarra pra enfiar... De tudo. Pra enfiar plugin e fazer um monte de coisa. Não, eu já fiz sistema com WordPress, usando o WordPress como base. Tu transforma o post em outra coisa, e aí você vai criando como se fosse blog, só que em vez de ser título do blog, ele vira título do nome da pessoa. É um cadastro de pessoas pro... Cara, dá pra fazer umas maluquices assim. Se é uma prática boa ou não, aí a gente já Você entra naquele do né? funciona, né? Funciona. E eu tenho pouco tempo e meu chefe falou que tem que ser assim. Exato. Mas o que eu achei legal também, eu acho que ele absorveu um pouco dessa cultura do pessoal do PHP, que foi tipo, ok, a galera tá fazendo merda com o WordPress, estão usando pra coisas que o WordPress não foi feito fazer. Então vamos alterar o WordPress. Como é que a gente pode então facilitar a vida dessas pessoas? Porque é isso que elas querem, né? Elas querem usar pra isso. E eles começaram a melhorar um pouco a questão de ter um pouco mais de cuidado na hora de disponibilizar plugin. Na hora de fazer alguma atualização, né? Sim, prestar atenção na questão da segurança. Então, agora o WordPress, o tempo todo, ele tem atualização de segurança. Atualização de segurança. O PHP tem atualização de segurança a cada, sei lá, 15 dias. Sim, acho que é pelo menos uma vez por mês. Agora eu não lembro exatamente o... Não, e assim, o PHP, quando lança uma atualização de segurança, ele lança pra versão 5.6, 7.0, 7.1, 7.2. Então, hoje temos 4 versões em que né, a Zend tá dando manutenção. Não vamos largar as crianças ali no relento. Uhum. Então, a última versão é a 7.2, que tá em versão, assim, estável, tudo mais. Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas com orgulho eu posso falar que eu já tenho aplicações em produção rodando 7.2, olha só. Ó, Que coisa. parabéns, hein? Eu tenho 7.0. Yeah! Mano, teve uma vitória, deu 7.0 rodando em produção. É, a vitória. Isso aí foi quando você tava fazendo aquela migração que tava te dando uma dor de cabeça? Isso, essa mesmo. Gente, eu não sei, acho que essa semana a gente não teve gravação, ou a gente teve que adiar a gravação, porque a Jess tava acabada. Carnaval, eu estava migrando enquanto as pessoas estavam num bloco passando na rua. Sim, foi assim que foi o carnaval dela, gente. Botando em produção. É assim que você vai ver. A Jess tá em Santa Catarina, ali pegando um pouquinho de região sul, eu aqui em Minas, a Diana tá em São Paulo. Quais são as impressões de vocês, assim, de mercado de trabalho? Como que tá? Se tá aquecido? Se tá estável? Óbvio que não tá caindo, né? Porque o nosso mercado de trabalho na área de TI, por enquanto, ainda tá faltando gente, né? Parece que sempre falta alguém. Putz, eu acho que é 80% da internet, né? Praticamente. Então, sempre tem empresa precisando de dev PHP. Aqui em São Paulo, acho que é fácil você achar vaga. Infelizmente, ainda é muito fácil de você achar aquelas vagas meio malucas que pedem que você saiba, tipo, a Bíblia de trás pra frente em latim quando você tá, sei lá, lendo de costas plantando bananeira. E aí eles te pagam R$1.500. Não, sabe? E PHP tem isso também, né? Por esse histórico, muitas vezes eles pagam menos. Às vezes um júnior em Java vai ganhar 3 vezes o que um júnior de PHP vai ganhar. O mercado tá começando a entender a diferença entre a linguagem e a competência do desenvolvedor. E aí a pessoa tá começando a perceber, tipo, não é o PHP que é ruim, é o desenvolvedor que é ruim. Então, como é que eu atraio um desenvolvedor bom pra trabalhar na minha aplicação PHP? Daí eu vou ter que pagar melhor. Aqui, na minha região, eu vejo um grande problema que, assim, as faculdades todas formam Java. Todo mundo forma Java. E aí você tem que pegar um cara que... Você vai ter que ensinar a programar em PHP, entendeu? O cara vem... eu sei programar em Java. E às vezes o cara acabou de sair de faculdade, tem pouca experiência, e daí você tem que ensinar tudo, sabe? E não é a mesma coisa. Porque às vezes o cara... Beleza, ele programa em Java. Mas PHP é web. Eu preciso que o cara saiba HTML. Eu preciso que o cara saiba, entenda um pouco, pelo
Pelo menos aqui, a maioria das vagas, é difícil você encontrar um cara que vai trabalhar só back-end de PHP. Acho que é bem difícil. Não sei em São Paulo, Minas, mas aqui a maioria é full. Eu não sei exatamente onde essa cultura meio que surgiu, mas quando você tem um dev PHP, você meio que já espera, e na maior parte dos casos, na maior parte do tempo é verdade, que esse dev PHP, apesar de PHP ser uma linguagem do back-end, ele já sabe um pouco de HTML, CSS, JavaScript, ele sabe configurar um Nginx, um Apache pra rodar as coisas. Pô, ele é meio que um full stack. Sempre. É difícil você ver um programador PHP que, eu realmente só trabalho com back-end, né? Não sei, é porque aqui em Santa Catarina, aqui o meu mercado, onde eu tô inserido também, ele é um mercado de muitas empresas pequenas. A gente tem poucas empresas grandes. E as que são grandes, normalmente tem uma equipe de PHP, mas não é o foco da empresa, sabe? Então, às vezes é uma equipe pequena de PHP pra manter só site, blog, coisas mais voltadas pra web, mas os sistemas todos não são em PHP. Eu não sei se o PHP acabou cultivando o estigma daquela linguagem que é back-end, mas ela é back-end porque ela sempre vai apresentar alguma coisa para o usuário final. Talvez porque tenha vindo dessa coisa de fazer site, fazer blog. Então meio que entende, se eu já estou trabalhando com uma linguagem que sempre vai ter um acesso na ponta ali do outro lado, no usuário final, esse cara sabe pelo menos cuspir as coisas na tela e organizar a informação. Então vem HTML, CSS, JavaScript, o que não é meu caso, porque a culpa não é minha, o CSS me odeia. Como o CSS me odeia e ele não... Quem que o CSS não odeia, gente? Como ele me odeia, assim, o meu mundo, ele não tem linhas curvas, ele não tem degradê. Canvas, Flexbox, como é que eu falo? O meu mundo, o meu front é um mundo de tabelas, porque a informação tá organizada, é assim, acabou. Mas, não, eu sei JavaScript também, né? Front-end pirando ouvir isso, mas tá bom, né? A gente sobrevive. Desculpa, peço desculpa aos amigos front-end. Assim, eu me viro, mas você não vai gostar de ver o jeito como eu me viro quando eu tenho que trabalhar com CSS. E é o que muitas vezes acontece. E eu queria dicas de vocês. Qual que é a dica pra buscar ou alguma dica de boa prática que você tem, Diana? E depois a Jessie. Acho que a gente já falou bastante do PHP do jeito certo. Assim, ai meu Deus, eu não sei por onde começar. Eu sei um pouco de programação e tal. Eu falo, vai lá. Porque ele te dá passo a passo como você instala o PHP, como rodar com um servidor embutido, porque o PHP hoje ele tem essa facilidade, você não vai ter que se preocupar tanto com como é que eu faço para subir um Apache, um Nginx. Não, você dá PHP-S maiúsculo ali, ele roda um web server que vai interpretar o que você precisa de PHP, HTML e etc. Não que o web server interprete o HTML, porque isso é um papel do browser, por favor, não me entenda errado. As comunidades, por mais que eu faço parte do PHPSP, do PHP Women e tal, mas PHP, a comunidade PHP é muito forte também em outros estados, né? Não só aqui. Talvez elas não tenham, às vezes, tantos integrantes ou tanta expressão quanto o PHPSP tem, mas elas existem. Tem muito evento de TI no Brasil inteiro e esses eventos, eles sempre têm uma portinha ali para o PHP, então vai nesses eventos, conversa com as pessoas. Mas eu não sei nada, eu acabei de começar, não importa. Você vai num evento, a galera, acho que talvez pela própria natureza do PHP, a galera que já tá nessa do PHP do jeito certo, ela tá sempre aberta para pessoas novas que estão querendo aprender PHP. Então você pode parar qualquer uma dessas pessoas no coffee, no corredor do banheiro, perguntar alguma coisa, essa pessoa ela vai te ajudar, ela vai te dar um caminho. PHP é open source, então tem muitos artigos, tem muitos projetos open source em PHP que você pode dar uma olhada no código também. Tem uma conta no GitHub, abre uma conta no GitHub, aprenda a procurar coisas no GitHub, leia código PHP dos outros. Você tem alguma coisa lá no GitHub pro pessoal olhar e tal? Tenho coisas, inclusive, não tenho vergonha nenhuma de admitir que vocês vão ver, coisas de outras linguagens que tá escrito assim, estudo pessoal para aprender tal coisa. É assim que funciona, não ligo, tenho códigos meus de projetos que eu apresentei em palestra. O meu site, ele é um site estático, mas não tem PHP, né? Porque ele é site estático que eu fiz com o Jekyll, mas tá no GitHub também. Tem alguns... Eu já ajudei a galera do Fansible, que é uma mistura de PHP com Ansible e Vagrant. Então, eu tenho alguns repositórios deles lá. E, enfim, qualquer coisa. Aliás, aceito sugestões de projetos e coisas pra botar no GitHub também. Vou ter tempo pra fazer? Não sei. Mas as sugestões eu aceito. Eu só queria aproveitar que você tá falando uma coisa aí. Eu queria meio que bater um martelo nisso. Que as pessoas... A gente tem essa brincadeira
brincadeira, eu e a Jessie, a gente fica se provocando o tempo inteiro, mas o foco, gente, eu acho bom que você não foque numa linguagem específica e só fique nela. Óbvio que você especializar é uma coisa, mas você saber, pelo menos, por exemplo, qual ferramenta que você vai usar para resolver determinado problema. Por exemplo, às vezes um PHP não vai ser tão performático para uma situação que nem, vamos supor, o próprio JavaScript, ou então o próprio Java. Só queria que as pessoas desmistificassem isso. A gente tá falando nesse episódio específico de PHP, mas nós não estamos falando aqui que PHP é a bala de prata para resolver qualquer situação e que é a melhor linguagem do mundo. A melhor linguagem do mundo é aquela que você consegue codificar bem com ela. E aí que resolve o seu problema. Se resolve, resolveu, pronto, é isso aí. É bom sempre lembrar, né? Eu faço brincadeira, falar porque PHP mora no meu coração, meu filhinho, vou defender o Symfony também. Acho que a gente tem que ter carinho pra falar. Sim, mas tipo, no fim das contas é só uma ferramenta. Eu sei outras linguagens também. Então tem coisa que você vai precisar fazer que às vezes eu falo, pera, é melhor fazer em Java, é melhor fazer... Às vezes por causa da... É muito mais a natureza do problema e o contexto em que você tá do que a linguagem que você vai usar. Uhum. Então nunca... A gente faz muita piada, tá? Vai ficar zoando Java, vai ficar... Mas tipo, é piada pela piada, assim. Eu sei Java também. E tem coisa que, sinceramente, eu usaria Java ao invés de PHP. E não tenho vergonha nenhuma de falar, então... Eu sei que a Jessie, ela é certificada PHP e a gente já deu uma pincelada disso no episódio de certificações, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho, assim, da certificação, o que isso tem de bom, o que é vantajoso, às vezes não tem vantagem nenhuma ter uma certificação. Então, no meu caso, eu fiz certificação só porque como eu nunca fiz nenhum curso, não tem curso técnico, não tem nada em PHP, era só uma forma de dizer assim, eu trabalho com isso, estudei sobre isso, só pra ter um certificado, né? Dizer que, eu estudei isso. Eu sou foda nisso. Eu nem acho que seja uma prova... É uma prova decoreba, sabe? Você decora, você passa. é mais pra isso, pra dizer assim, no mercado eu sou uma das poucas pessoas que tem essa prova, sabe? Mas não significa... Eu não acho que faz de você um melhor ou um pior desenvolvedor. Provavelmente a Diana vai ter muito mais experiência com projetos e em PHP com programação e arquiteturas e boas práticas, às vezes, do que eu, e ela não tem certificação, entendeu? Então, não acho que isso seja um parâmetro. Mas sim, num currículo, isso vai talvez chamar mais atenção. Se você pensa em currículo, eu acho interessante sim. E se você é programador e trabalha com PHP e eu acho legal, eu quero ter, ou até uma forma de estudar mesmo, porque às vezes você não estuda tudo que tem lá no manual. E vou estudar lá uma notinha de rodapé. Então, é interessante. Eu achei que foi uma experiência interessante. Não acho que é uma prova que prova muita coisa. Como eu falei, eu acho que é uma prova muito decoreba. Então, se você decora, você passa. Valeu como esforço pessoal, sabe? Eu tinha isso como esforço pessoal e eu acho que é legal. É uma experiência legal. Se você tem essa oportunidade, faça. Bacana. Eu não tenho a certificação, né? Às vezes eu paro e penso, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Mas eu concordo, assim, 100% com o que o Jess falou e eu acho que, assim, mesmo que seja uma prova decoreb, pelo menos mostra que em algum momento da sua vida... A pessoa sentou e teve que estudar. E não estudar, assim, só coisas genéricas, porque eles cobram algumas coisas bem específicas do PHP que às vezes... às vezes você nem vai usar no seu trabalho. Não. Mas eles cobram. Nunca. Então, tipo, pelo menos você sabe que existe, nem que você não entenda 100%. Não que isso te impeça de estudar essas coisas também, se você não quiser tirar a certificação. Mas eu acho que ele é um motivador. É aquilo, tipo, puta que pariu, já paguei a prova e eu preciso fazer. Cara, tenho que estudar. Então, eu não sei se eu sou necessariamente a favor, mas eu tenho certeza que eu não tenho nada contra, assim. Eu acho que é um esforço válido como qualquer esforço para aprender alguma coisa. Eu tinha como um objetivo por uma questão pessoal, que aconteceu uma coisa na minha vida há um tempo. Criei esse objetivo, eu tenho esse objetivo. Tipo, para me provar por uma questão pessoal, entendeu? Então, beleza, passei, e é isso. Então tá, né? Acho que tá pago por hoje. Poderíamos falar muito mais coisa de PHP, eu tenho certeza absoluta. A gente colocou alguns links no post do site, esses links que as meninas falaram. Por favor, gente, quando falar que PHP é uma gambiarra, antes, vai lá no PHP do jeito certo, dá uma lida e depois você fala que realmente é gambiarra. Mas pode continuar fazendo piadinha desse jeito. Piadinha não tem problema, não. A pergunta que não quer calar, tá odiando menos PHP agora? Já odiava menos. Eu odeio alguns desenvolvedores que, se eles estiverem ouvindo, os que trabalham comigo, que eles ficam me massacrando o tempo inteiro. Eu odeio eles. Mentira, não odeio, adoro.
Eu já, pelo menos, já tenho uma ideia melhor. Eu nunca procurei saber, isso aí foi uma falha minha, de onde ter uma referência de boas práticas. Na verdade, eu nunca procurei saber, nem perguntei pra Jessie, nunca perguntei pra Jessie isso. E eu acho bacana, eu também não ter nem lido nada da pauta antes pra saber dessas coisas. Acho que agora PHP é uma linguagem bacana pra eu aprender, fora Python, que eu já falei que vou aprender, Ruby, não sei o que mais aí, mas como eu falei, como a Diana falou, é mais uma ferramenta, né? Então, pra gente gostar, pra gente aprender. Eu vou dar mais uma dica. Tem um cara aqui na comunidade que ele é uma referência, que é o Elton, e que ele tem um projeto que é a Semana PHP, que é uma newsletter que ele posta toda semana notícias, novos plugins, novos frameworks, o que tá acontecendo na comunidade. Atualizações importantes e coisas assim. É uma fonte de informação, então pra quem já trabalha com PHP ou quem quer aprender, quer conhecer, eu acho uma newsletter legal e tem sempre alguma coisa interessante. Está também no link, né? Nos links. Tá lá Você consegue acessar as newsletters antigas também. Isso, né? Tem o site, você pode acessar. Tá na edição 180. Nossa, e é semanal? Tem muita coisa, hein? Semanal, sim. Que legal. Então sai sempre mais uma ideia que sempre sai coisa boa aí, notícia boa. Toda semana ele tem. Só uma dica também que eu queria dar, pelo menos, eu estou lá no grupo do Slack do PHPMG, então dá uma olhadinha aí no seu estado, se já tem algum grupo no Slack. Pra quem não sabe, o Slack é tipo um comunicador, mas eu acho bacana que ele tá mais aberto pra comunidade, tem como separar em canais e tudo mais. Dá uma olhadinha, às vezes a gente fala, no meu estado, na minha região não tem comunidade, ou não tem algumas pessoas que reúnem, mas dá uma pesquisada, gente, Google tá pra isso. Sim, boa, bem lembrado. PHPSP tem um Slack também. E se realmente não tiver uma comunidade onde você mora, por que você não leva a comunidade pra lá? Exato. Se precisar, vem falar com a gente que a gente ajuda você a... Procura aí a Diana pra levar a comunidade em si. Eu tenho certeza que ela fala em nome do PHP, mas eu tenho certeza que ela pode ajudar muito. A gente também tá mobilizando a comunidade aqui em Minas Gerais, não só dentro de PHP, mas a comunidade de desenvolvedores no geral. E eu acho que ela vai ter o maior prazer de ajudar. Por favor, gente, coloca aqui no post do episódio algum contato de alguma comunidade de onde que vocês moram aí para outras pessoas virem. Então vocês colocam o estado e coloca aí algum site, algum endereço pro Slack ou para grupo no Telegram. Eu acho muito bacana deixar essa parte de comunidade aqui, vai ficar muito legal para as outras pessoas como referência. Por favor, façam isso. Eu já vou dando coraçõezinhos de uma vez. Aproveitando e dando coraçõezinhos, me pediram para mandar beijinhos, como diz a Jessie, eu tô parecendo a Xuxa. Então, eu queria mandar um abraço bem grande pro Fábio Teixeira. Ele é chefe do Elias, que é daqui de Minas Gerais. Ele me pediu para eu ajudar ele com, tipo, um guia de certificação da Microsoft. Eu estou devendo, mas eu vou cumprir, prometo, quando eu tiver tempo. E a Heloíse também, mandar um beijão para ela. E queria falar para vocês, até um tempo atrás, pelo menos que a gente sabia que éramos as únicas podcasters mulheres de tecnologia, com um podcast de tecnologia. E agora também tem o Lovelace Podcast, que é com a Carol e com a Miguel. E também a gente queria mandar um beijão também pra Letícia Portela, pra Jéssica Temporal, e o Gustavo Coelho, que eles são do Pizza de Dados, que é de Data Science. Depois a gente vai marcar aí um crossover aí com esse pessoal aí, que também vai ficar um negócio legal. Então depois vocês ouvam esses podcasts. E também queria agradecer enormemente a Diana, que ela tá aqui com a gente até tarde, gravando um assunto que ela não domina nada, né? Pouca coisa. Precisando de referência, gente, nós vamos deixar todos os contatos dela. Ela deixou tudo pra gente aqui, bonitinho, que amor. Obrigada. A gente só colocou e ela deixou ali. Isso foi lindo. Não, eu que fico muito feliz, assim, porque eu já ouço podcast de vocês faz um tempo, e eu fiquei me chamando e falei, eu vou poder gravar com as meninas do Pode pra gravar. Muito obrigada, fico muito feliz mesmo. Você sabe o que a gente gostou muito? Que a gente lançou, você viu que você foi marcada, né? A gente lançou perguntando quem que a gente tinha de referência. Óbvio que nada contra os homens que são referência nem nada, mas a gente tava querendo muito que gravasse com mulher, porque temos muitas referências masculinas aí na internet,
Beth, tem o Mineto, e eu agora fugiu todos os nomes da lista de pessoas que indicaram, vocês me desculpem, mas a Diana tava muito indicada. Eu falei assim, Jess, é ela. Nossa, muito obrigada pra todo mundo que me indicou. Talvez querendo zoar, falando, vou foder com esse podcast, vou botar essa mina zoada pra falar aí, sabe? Podem ter pensado isso também, né? É engraçado que eu sou a menina, né, no PHP, mas eu não lembro de ver muitas meninas no PHP. Então, É claro, não tem muita menina na TI em geral, mas no PHP eu não lembro de ter visto muitas também. Vem pro PHP Women, Jess. e Jessie, aonde que as pessoas vão encontrar os contatos dela, vão encontrar o post? Então estamos lá no mundopodcast.com.br/podprogramar. Estamos também no podprogramar.com.br. Sim. Estamos no @podprogramar no Twitter, no Instagram e no Facebook. Não, e nós temos... E agora? Isso que eu ia falar. E agora nós temos uma assistente virtual nós temos um no Android. no Google Assistente. Então só vai lá no assistente e fala, quero falar com o Pode Programar. Isso. E você vai falar com a nossa assistente. Ok, Google. Quero falar com Pode Programar. Certo. Aqui está Pode Programar. Que bom que está de volta, Thiago. Como posso te ajudar hoje? Tem algum episódio sobre Java? Aqui está o 15º episódio, Frameworks e JavaScript e Apps Híbridos, que contou com Loiane Groner como pessoa convidada. Obrigado. De nada. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo aqui, a gente já deve ter definido o nome dela. Nós estamos definindo, daqui a pouquinho nós vamos terminar de definir, depois da gravação. Eu acho que o nome vai ser Diana. Não. Pode ser, pode estar o nome está na lista. Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. Não. Nossa, não. Por quê? Ué, não por você, é pela Mulher Maravilha. Olha só. Ok. Aí vocês vão lançar no Brincadeira. Twitter, a galera vai ver, vai querer zoar com a minha cara. Vai ser tipo não entendo quando resolve meter a mão lá nas votações. Então, um beijo pra vocês. Até daqui uns 15 dias mais ou menos. E tchau!